Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos começar a nossa aula aqui de hoje, para finalizar o conteúdo para P2 de vocês, falando ainda, né, terminando sobre o sistema nervoso, mas hoje nós vamos falar sobre órgãos dos sentidos. O tema em si não tem muita dificuldade, todo mundo já está acostumado a ver isso desde a infância, né? Que a gente fala sobre órgãos dos sentidos. Então, é algo muito simples da gente entender aqui. O nosso corpo, nós temos 5 sentidos que nos conectam com o ambiente, né? Então, são receptores sensoriais que vão nos conectar com o ambiente. A fonte receptora capta... Deixa eu parar isso aqui, porque pelo amor de Deus, né, gente? Peraí. Olha o jeito que escreveu aqui. Peraí. Não dá nem para a gente continuar aqui. Ele capta o estímulo sensorial e transforma isso em impulso nervoso, que é conduzido ao cérebro, onde ele é interpretado. Então, os órgãos dos sentidos são a língua, né, que é do paladar, o nariz para o olfato, os olhos para a visão, os ouvidos para a audição e a pele, que é para o tato, né? Então, para começar, vamos falar sobre o paladar. Então, na língua, nós temos a maior parte de receptores do paladar, né, que a gente chama de botões gustatórios. Só que na boca toda a gente tem também alguns botões, mas é na língua, por conta dessas saliências que a gente tem na língua, né, que aumenta a superfície de contato com o alimento, é que a gente tem a maior parte desses receptores. As substâncias químicas que estão presentes no alimento vai sensibilizar esses botões, que vai transmitir ao nervo glossofaríngeo e assim transmite ao cérebro para ser interpretado como o sabor, né, o do paladar. Então, na ponta da língua, a gente tem botões gustatórios para o sabor doce, nas laterais para o sabor azedo, aqui nessa região para o sabor salgado. O amargo fica no fundo, por isso que não adianta nada a gente colocar o remédio lá no fundo da língua, porque vai sentir mesmo assim o sabor amargo do remédio. E o umami, que está presente em alimentos industrializados, é na língua toda, ele é espalhado na língua toda. Só para vocês entenderem, o umami é o sabor daquele salzinho japonês, ou mesmo aquele, não exatamente do sazon em si, mas daquele temperinho do miojo, né? Isso é do umami, que dá aquele sabor de industrializados, tá? Junto com o paladar, funciona também um outro órgão de sentido, que é o olfato. Os dois são conectados, tá? Então, só que o órgão responsável pelo olfato é o nariz. Nós temos a mucosa em toda a região do nariz olfatória, que fica no teto das cavidades, fica bem aqui acima. Cada uma das 20 milhões de células que a gente tem nessa região possuem de 6 a 12 pelos olfatórios, que vai captar substâncias químicas presentes no ar. Tá? Então, no ar, nós temos essas substâncias químicas, e isso vem ao nosso nariz, que é transmitido ao nervo olfatório e conduzido ao cérebro como impulso nervoso para ser interpretado. Ele complementa o paladar, tá? Então, por isso que se fica gripado, ou mesmo o tal do Covid, né? Ele ataca muito o olfato e algumas pessoas perdem a sensação de paladar também, porque um complementa o outro. Então, eu coloquei aqui esse esqueminha para vocês entenderem, né? Então, aqui está o teto, né? Onde fica fica o bulbo olfatório, e aqui a gente tem os pelinhos, tá vendo que eu falei dos pelos, de 6 a 12 pelos em cada, aqui ó, de 6 a 12 pelos em cada célula, tá? Então, aí isso daí é transmitido ao bulbo, que transmite ao nervo para chegar até o nosso cérebro. Então, perceba que os dois aqui, ó, ficam conectados na mesma região, por isso que um complementa o outro, tá?
O terceiro órgão do sentido é a visão, né? Então, no olho, os neurônios são capazes de detectar estímulos luminosos. O nervo óptico conduz esse impulso nervoso ao centro da visão no cérebro, que interpreta e inverte a imagem. Inverte sim, porque dentro do nosso olho, lá na nossa retina, por ser uma lente ao nosso olho, vocês já devem ter aprendido isso em física, né? Por ser uma lente, a luz ela passa pelo objeto e dentro dessa lente a luz se cruza. Então, dentro do nosso olho, a imagem está invertida. É o nosso cérebro que, nem existe essa palavra, né? Desinverte aí a imagem. A esclera é a camada mais externa do olho que permite essa movimentação do olho dentro da órbita. Além dele, a gente tem também a esclerótica, né, que é a parte branca do olho, a corióide, membrana interna, que é rica em vasos, que forma a íris. Depois tem a íris, que é a parte colorida, né? E o orifício central é chamado de pupila. A íris é um músculo, então ela vai aumentar e diminuir o tamanho da pupila de acordo com a quantidade de luz, permitindo uma maior entrada de luz quando está escuro e menor entrada de luz quando está claro, tá? Para poder proteger a nossa retina. A retina é quem vai detectar esses raios luminosos, né? As sinais nervosos que formam as imagens. O cristalino é a lente que eu falei para vocês. Então, como o nosso olho é uma lente, a imagem passa pelo cristalino, por isso que ela inverte, porque é uma lente biconvexa, que orienta a passagem dos raios até a retina. Quando a pessoa tem miopia, né, astigmatismo, hipermetropia, que precisa fazer o uso do óculos, é porque essa lente, ela pode ter variações aqui na espessura, fazendo com que a imagem se forme antes da retina, porque aqui no fundo do olho é onde fica a retina, nessa parte amarelinha aqui, então a imagem se forma antes da retina, no caso da miopia, por exemplo, e aí a pessoa enxerga embaçado, ou quando ela se forma depois da retina, que é quando a pessoa acaba tendo o astigmatismo, né? Então a pessoa enxerga, não seria embaçado, seria um quase duplicado, né? E a hipermetropia também se forma fora da retina, que é quando a pessoa ela não consegue, é o tal da vista cansada, né? Ela enxerga bem, mas o músculo ele perde essa capacidade de movimento, né? Para poder fazer o que é enxergar de perto e de longe, tá? Depois do cristalino, nós temos o humor vítreo, ele é gelatinoso e mantém a forma do olho. É o líquido que tem dentro dessa bola, que é o olho, tá? O ponto cego, que é insensível à luz. A mancha amarela, que é a fóvea, né, onde a imagem é formada, é a retina, tá bom? E o corpo ciliar, que é um músculo. Então, o nosso olho, basicamente, ele é formado dessa maneira aqui. Então, a imagem passa por aqui, uma luz incidente passa por aqui. Tá vendo que a imagem está invertida? Eu acho que no próximo desenho vai estar melhor. Perceba que o objeto está aqui. Então, a luz, ele passa por aqui, por cima do objeto. Quando ele entra na lente, por ser uma lente biconvexa, ela vai cruzar a luz aqui, e aí no fundo da retina essa imagem se forma invertida. É no cérebro que essa imagem é interpretada na maneira direita, tá? Então, dentro do nosso olho, todas as imagens ficam invertidas. Bom, o próximo órgão de sentido aí é a audição. Nós temos 3 regiões diferentes que vão captar estímulos sonoros: a orelha externa, a orelha média e a interna. Então, a orelha externa começa aqui pela orelha mesmo, né, que é o pavilhão auricular, e depois vem o conduto, que é o caninho, né, o conduto auditivo externo, que aqui eu vou chamar de CAE. Então, as funções: auxiliar na localização da fonte sonora, por isso que quando a gente escuta um som, a gente consegue saber de onde ele vem, né, para orientar
coletar e encaminhar ondas sonoras e amplificar o som para proteger a orelha média e interna. Então, todo esse pavilhão aqui, ele é responsável por isso. A principal função, proteção da membrana timpânica, que fica bem após terminar aí o conduto auditivo. O conduto auditivo transfere e amplifica o som para a orelha média em aproximadamente 20 decibéis, em 2,5 kHz. A maior eficiência acontece entre 1 e 3 kHz, que é a frequência da fala, tá? A orelha, depois vem a orelha média. A orelha média, qual que é a função? Equalizar as pressões externa e interna. A comunicação com a orelha interna, né? Porque como ele está conectado com a externa e a interna, ele faz essa comunicação. É feita por duas aberturas, a janela oval e a janela redonda. E lá é onde tem a presença dos 3 ossículos, né? O martelo, bigorna e estribo. A orelha média, ela é um espaço no osso temporal preenchido pelo ar. Fica situado entre a membrana do tímpano, né, ou membrana timpânica, e as estruturas da orelha interna. Então, ela fica no meio do caminho. Ela possui em seu interior uma cadeia ossicular, os 3 ossinhos, que transmite a vibração acústica desde a membrana até a base da janela oval para chegar até a cóclea. Então, aqui, ó, a gente tem esses 3 ossinhos aqui. Aqui é o tímpano, né, que é essa membrana que vai proteger a orelha média. Também se comunica com a faringe através da tuba auditiva, permitindo que o ar entre e a pressão dos 2 lados fiquem iguais. Sabe quando a gente está descendo a serra, né, para ir à praia, e aí dá aquela sensação de que o ouvido entope? Isso daí é porque a pressão externa não está igual à pressão interna. Então, se você bocejar, por exemplo, você já equaliza a pressão. Nunca pode fazer isso, né, de tampar o nariz e soprar o ar lá dentro, porque isso é uma pressão muito grande. A membrana timpânica, ela é uma membrana, ela é bem fininha e ela pode estourar, tá? E por último, a orelha interna, que é onde se encontra a cóclea, que de longe é a parte mais complexa do ouvido. Seu trabalho é captar essas vibrações físicas, né, das ondas sonoras e traduzir informações elétricas que o cérebro pode entender como um som. Dentro dela se encontra a membrana basilar, que é feita de 20 a 30 mil fibras, que se estende por toda a largura da cóclea e se propaga a onda de vibração, né? Então, percebe que depois dos 3 ossinhos aqui, ó, percebe aqui? Então, os 3 ossinhos. Já começa aqui o labirinto, aí nós temos o nervo vestibular, o nervo auditivo, a membrana basilar que fica em volta aqui da cóclea. Então, a cóclea, ela parece um caracolzinho, tá? E outra questão interessante aqui da orelha interna é que, no caso do labirinto, ele está associado ao equilíbrio. Dentro desse labirinto, nós temos um líquido que, quando a gente movimenta a cabeça, né, ele orienta esse líquido para orientar o equilíbrio. Então, por isso que quando a gente gira, o líquido lá dentro também gira e a gente pode... O cérebro identifica que o seu corpo está parado e aí o seu ouvido identifica que o líquido está girando. Então, por isso que tem essa sensação de tontura, porque há uma diferença na informação que está no cérebro e informação do ouvido. Quando a gente deita, né? Então, se você deita o líquido, ele deita também, né? Ele fica na lateral, então ele orienta o equilíbrio do nosso corpo. Pode acontecer uma doença que é bem conhecida, que é chamada de labirintite, que ocorre uma inflamação dos labirintos. Essa inflamação dos labirintos acontece por conta de bactérias, né? Presença de bactérias, ou mesmo por conta de estresse, e aí a pessoa tem a sensação de tontura, mesmo estando parada, porque o líquido lá dentro acaba não ficando paradinho, né? Não fica estático, tá? Por conta da presença dessas bactérias aí.
Bom, e o último órgão do sentido é o tato. Ele é o maior órgão sensorial do corpo, que percebe estímulos de dor, calor e frio. Então, alguns neurônios estão associados a folículos pilosos, né, sendo estimulado quando os pelos se movimentam. Então, por exemplo, quando arrepia, é orientado por conta dos pelos. Então, em toda a sua pele, esse daí é o maior órgão, né, em toda a sua pele, nós temos esses 5 tipos aqui, ó, de corpúsculos. O corpúsculo de Meissner, ele permite um tato superficial, né, quando não tem força no tato. O de Pacini é o de pressão, que quando aperta, né, você sente que está apertando. O de Krause é sensação de frio. O Ruffini, sensação de calor. E o Merkel é a sensação de tato, mas com maior força do que no caso do Meissner aí. Então, aqui eu coloquei um esquema, um pedacinho de pele e todos os corpúsculos aqui. Como ele é, a pele, no caso, é o maior órgão sensorial que possuímos, e ele é suficientemente sensível para discriminar um ponto em relevo com apenas 0,006 milímetros. Então, é quase que um micrômetro aqui, tá? De altura e 0,4 milímetros, 0,04 milímetros de largura, quando tateado com a ponta do dedo. Ou o tamanho de um grãozinho de mostarda, por exemplo, tá? Para finalizar, pessoal, eu já quero trazer aqui para a aula de hoje o exercício, né? É esse daqui, ó. Então, não é esse. Deixa eu voltar aqui, peraí. É esse aqui. O exercício que está na página 62 de vocês, tá? Que é esse exercício da FUVEST. Meu Deus, eu não consigo adentrar o exercício, não é possível. Agora vai. Esse da FUVEST, que diz o seguinte: o esquema mostra algumas estruturas presentes na cabeça humana. O que está mostrando aqui, gente? A cóclea, né? Perceba que então está falando sobre o ouvido. O nervo cócleo-vestibular compõe-se de 2 conjuntos de fibras nervosas, o nervo coclear, que conecta a cóclea ao encéfalo, e o nervo vestibular, que conecta o sáculo e o trículo do encéfalo. A lesão do nervo vestibular, esse nervo aqui, ó, deverá causar perda. Perceba que ele está associado aos canais semicirculares, ao labirinto. Então, o que ele vai acabar afetando? O equilíbrio da pessoa. Se fosse no nervo coclear, aí afetaria, no caso, a audição, tá? Então, toda vez que falar que é de canais semicirculares ou do labirinto, ele afeta o equilíbrio da pessoa, porque é ali dentro que fica o líquido, tá? Bom, pessoal, então é isso a aula de hoje. Já quero parar por aqui e aí depois a gente já vai começar a fazer, eu acho que são as provas, né? Tá ok? Até a próxima aula, pessoal. Ah, e lembrem-se, terça-feira nós temos plantão, então seria importante, né, vocês anotarem as suas dúvidas, vocês têm prova para pegar, entrem no plantão na terça-feira caso vocês tenham alguma dúvida em relação à prova, tá bom? Até mais, pessoal!